gravação. Não? Olá, irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Um abraço fraterno do seu irmão em Cristo, o pastor Ronald Veloso, de Belém do Pará para todo o universo. Culto doméstico para todas as famílias do planeta Terra. O desejo do meu coração é que Deus vos abençoe e eu possa levar até você uma palavra que venha do coração de Deus para o nosso coração. O meu e o seu coração. Sejamos abençoados nesta sexta-feira, dia 3 do mês de julho. Nossas crianças já estão em escola bíblica de férias. Deixei meus netinhos ali no templo e já estão aprendendo as coisas de Deus. E nossa vida aqui neste mundo, amados pastores, líderes do povo de Deus, pai de família, mãe de família, é uma vida de aprendizado. Quando a gente chega no ápice da nossa vida, a gente deve bater no peito e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, porque eu tenho aprendido o que eu tenho aprendido. Quantas vezes alguns irmãos chegam aqui em casa, me ver minha mesa cheia de livros, bíblias. Pastor, o senhor está estudando? Eu digo: estou estudando. Mas pastor, eu pensei que o senhor não estudasse mais. Estudo todo dia e faço questão de tirar dúvidas com alguns irmãos que têm o brilhante conhecimento da palavra de Deus, porque é um ao outro corroborando com o ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós queremos falar sobre os segredos da salvação. Segredos da salvação. A minha Bíblia, por exemplo, eu abro agora no Salmo 3, e lá no Salmo 3 vai nos dizer, no versículo de número 8, diz para nós o seguinte, é o último versículo do Salmo 3, diz assim: a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. É o Salmo de Davi. Davi está falando sobre salvação, livramento. Davi confia em Deus nas adversidades, nas lutas da vida. A salvação vem do Senhor. E ele invoca uma bênção. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia. E essa palavra corrobora com Hebreus capítulo 6, versículo de número 9, que diz: e sendo ele, o Senhor, ele consumado, e tendo ele consumado, veio a ser a causa eterna de salvação. Veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A palavra de Deus é para ser lida, ouvida e obedecida. A nossa salvação trilha esse caminho. Ouvir a palavra é o caminho que produz a fé em nosso viver moral e espiritual. Obedecer a palavra é o resultado de quem recebeu e creu a palavra. E seguir a palavra, os estatutos, os mandamentos, tudo que a palavra de Deus mostra para nós, o sim e o não da palavra, é resultado maravilhoso e positivo para a nossa vida. Então, eu enumerei 5 segredos da salvação. Amém? A paz do Senhor seja com todos, meus amigos, pastores, pai de família, mãe de família, líderes de famílias e todos que estão em eminência na igreja, no estado, no município, na federação, no reino, neste mundo, nas grandes empresas, servos de Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Então vejamos, o primeiro segredo da salvação está no Salmo 3, versículo 8. Esse segredo é o quê? O autor da salvação é o Pai. É o Pai. Então, é o texto sagrado do Salmo 3, versículo 8, que vai nos dizer: a salvação vem do Senhor. Que Senhor é esse? É o Senhor que fez os céus e a terra. É o Criador. É que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, é o Senhor que faz parte da família Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Ele é o Senhor.
sobre o povo dele, sobre o seu povo, a sua igreja, os que obedecem, os que andam na lei do Senhor, ele diz, seja a tua bênção, aleluia, a bênção da salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a Bíblia fala do seu executor, o executor da salvação. Quem é o executor da salvação? O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Messias, Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, o que Deus tabernaculou-se através da natureza e enviou a salvação. Lucas 2:10 diz que ele veio buscar e salvar. Em 19:10, ele está nesse mundo reconciliando, restaurando. Ele veio buscar, veio procurar, veio encontrar os que estavam perdidos para devolver ao Pai, através de uma ação poderosa, como diz o item número 3, pelo aplicador dessa palavra, o aplicador dessa salvação. Quem é que aplica? O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele diz que este Espírito é ele que trabalha em nossa vida de uma maneira invisível, trabalhando a salvação, trabalhando o crescimento espiritual, trabalhando a fé que uma vez foi dada aos santos, trabalhando a nossa santificação para fazermos parte da família de Deus. Aleluia! Em quarto lugar, o quarto segredo, a palavra de Deus nos diz em Atos 16:31, sua condição é crer em Jesus. O carcereiro de Filipe estava querendo se suicidar porque houve um terremoto e a cadeia se abriu, os presos estavam soltos e ele entrou no presídio com uma espada e Pedro disse, Paulo com Silas disse, olha, não faças isso, não, isso aqui não é obra de homem, isso é obra de Deus. Mas senhores, o que hei de fazer para me salvar? E ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro e a sua família creram, foram batizados e se tornou um servidor do Senhor Jesus. Então esta é a condição da salvação. Crer na palavra, obedecer a palavra, andar na palavra, guardar a palavra, viver dessa palavra que é espiritual, que é poderosa, que é maravilhosa, que opera frutos do Espírito em nossa vida para a grandeza do nosso Deus. E finalmente, o texto que nós lemos de Hebreus capítulo 6, versículo 9, que diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação para todos os que lhe obedecem. Ele, sua duração é a eternidade. É a eternidade. E nós não podemos de maneira nenhuma esquecer de que esse Deus maravilhoso de Hebreus 5:9, ele é o homem que garante, que não mente, que não engana, que nos traz esperança e nos faz confiar. Mesmo que tenhamos pouca fé ou pouca força, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, acredita, o Senhor está trabalhando, ele não pestaneja, ele não cochila, ele não vai dormir, ele está sempre atento e acordado, trabalhando em benefício das suas criaturas e daqueles que receberam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, crendo no nome do Senhor Jesus. Então nós temos o autor, o Pai, o seu executor, o Filho, o seu aplicador, o Espírito Santo. A condição é crer em Jesus e a duração é a eternidade. Eternidade com Deus. Eternidade com Cristo, eternidade com aqueles que vieram antes de nós e depois de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Minha oração é que o Senhor flua bênção sobre a sua vida e te dê paz, saúde e muita alegria no nome honrado, glorioso do Filho de Deus. A paz de Cristo seja com todos.